Você tá ligado aí, amor? Tá aparecendo? E o som? Bom dia, irmão. Estamos aqui iniciando a transmissão. O sinal tá ruim, amor. Tem que abrir lá a porta. Então, bom dia a todos. Estamos iniciando aqui a nossa transmissão neste domingo de manhã. Seria o nosso tempo referente à escola bíblica dominical. Então, nós vamos dar alguns minutos para os irmãos chegarem e estarem ligando o seu computador, celular, para meditarmos juntos na palavra de Deus. Bom dia, irmã. Deus abençoe vocês. Seja bem-vinda. Os irmãos estão chegando. Então nós vamos, em alguns instantes, iniciar a nossa meditação na palavra de Deus aqui nesta manhã. Só dar alguns minutos para que todos possam chegar. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. A minha oração é que a palavra do Senhor possa fortalecê-los e ajudá-los neste dia e nos dias que estamos vivendo e durante toda a nossa vida. Bom dia, Luana, tudo bem? Seja bem-vinda. Deus abençoe. O que, amor? Tá ligado, os irmãos estão assistindo aqui. Vocês que estão online, estão vendo e ouvindo bem? Comenta aí, por favor, se está dando para ver e ouvir bem, por favor. Luana, Janaína, Gisele, se vocês estão me vendo e ouvindo bem, comenta aí, por favor. Ok. Não, estão vendo, mas acho que tem que atualizar, voltar. Comecei de novo, deu pausa no outro. Ah, que bom, ok. É que eu dei um pause na primeira transmissão, então acho que alguns perderam. Muito bem, então. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, e pela oportunidade de estarmos juntos aqui para meditarmos na palavra. Nos domingos, pela manhã, nós temos estudado em nossa igreja este livro, Reflexões Bíblicas, número 4, que são uma série de estudos bíblicos, e a segunda parte dele trata sobre os relacionamentos, nossos relacionamentos com o próximo, com Deus. E nós estávamos falando domingo passado sobre a oração. Iríamos dar continuidade a este estudo agora, porém, diante de tudo que tem acontecido, eu decidi dar uma pausa aqui neste livro, neste estudo, para falar algumas coisas referentes ao nosso cenário atual, a situação do nosso mundo, a situação aqui que temos enfrentado, a dificuldade. Talvez podemos pensar, mas já tem tanta gente falando, mas eu creio que é o momento de nos voltarmos para a palavra de Deus e buscarmos no Senhor as respostas, a direção, o consolo que nós precisamos, tá bom? Então eu vou trazer uma meditação, uma reflexão sobre um pouco dos nossos dias e o que a Bíblia fala sobre isso, e abrir os nossos olhos, nos dar uma direção
no meio de tudo que está acontecendo, tá bom? E eu quero começar com uma frase do falecido pastor Billy Graham, famoso evangelista que pregou para muitas pessoas o evangelho. E ele disse o seguinte certa vez: eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Irmãos, será que nós estamos vivendo os últimos dias? Com certeza, diante da crise, diante deste vírus e de tudo que está acontecendo por causa disso, nós temos pensado, será que é o fim do mundo? Chegou o apocalipse, a gente está vivendo a grande tribulação, ou a grande tribulação vai começar logo? Alguns estão pensando, é a preparação para o anticristo vai chegar, o anticristo já chegou, nós vamos todos morrer, Jesus vai voltar, será que Jesus está chegando? Então todas estas perguntas têm passado em nossas mentes. Todos estes pensamentos, todas estas dúvidas, e não só dos crentes, dos cristãos, mas inclusive dos incrédulos, de ateus e de pessoas que jamais pensavam nas coisas de Deus. Diante do nosso quadro atual, irmãos, diante de tudo que está acontecendo, é impossível não pensar nestas coisas. É impossível. Principalmente para quem conhece a Bíblia, ao menos um pouco da palavra de Deus, é inevitável nós pensarmos na escatologia, que é a doutrina das últimas coisas. É assim que os teólogos chamam esta doutrina, a doutrina das últimas coisas, que trata do fim dos tempos, do milênio, tribulação, arrebatamento, a volta de Cristo, novos céus e nova terra, da eternidade, do plano de Deus para o futuro. Tudo isso vem à nossa mente. Inclusive, pessoas que antes eram totalmente indiferentes, que não ligavam para Deus, para a religião, para a fé, para profecias, pessoas que não estavam nem aí com nada, agora, muitas delas têm voltado suas mentes para Deus, buscando ajuda, buscando uma resposta, buscando solução, buscando alguma explicação para o que está acontecendo. Nesses dias eu tive contato com um conhecido e ele declarou abertamente: eu sou ateu, nunca liguei para a religião, nunca liguei para Deus, nunca liguei para a Bíblia. E ele falou assim: mas eu confesso que nesses dias eu estou preocupado e eu estou interessado nessas coisas, eu preciso de orientação. Então foi um ateu falando isso, né, e mostrando que o que está acontecendo tem levado ele a pensar em Deus, na Bíblia e a buscar uma resposta. Diante do que está acontecendo, irmãos, inúmeras explicações são dadas. Há muita especulação, muita mentira, muitas pessoas se aproveitando da situação e às vezes surgem mais dúvidas do que respostas. Dentro do contexto teológico, das igrejas, dos pastores, dos pregadores, tem muitas posições diferentes sobre o fim dos tempos. Existem pessoas que têm uma posição, são chamados amilenistas, outros pré-milenistas, outros pós-milenistas. Eu não vou explicar todos os termos, não é o nosso objetivo aqui, mas tem também os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. E há muitas discussões entre esses grupos sobre o que o Apocalipse diz, o que Daniel diz, o que vai acontecer no futuro, como é que vai ser o fim dos tempos. Só que eu vejo que em todos estes grupos, nos dias que estamos vivendo, muitos deles têm suas posições abaladas, colocadas em xeque. Alguns desses pregadores que afirmavam com tanta convicção certas posições estão calados, estão temerosos, começam a ter dúvidas sobre aquilo que criam e afirmavam com tanta convicção. Eu vejo alguns fazendo manobras e tentando adaptar a doutrina bíblica, adaptar suas posições ao que a gente está passando, porque, irmãos, o fato é, de tudo que a gente tem lido, estudado e ouvido sobre a escatologia, sobre o fim dos tempos,
Ninguém previu o que está acontecendo. Poucos previam este cenário que nós temos vivido de um vírus que chega e que todo mundo tem que se isolar e que contamina todo mundo muito rápido e que as pessoas começam a sofrer, começam a morrer. Então poucos previam este cenário. Sempre quando se fala de escatologia, de tribulação, de anticristo, pensa em guerras, naquela violência, na perseguição religiosa, nas pessoas se escondendo e toda aquela coisa dos filmes, principalmente por causa de Deixados para Trás. E agora a gente está vendo que o cenário é diferente. O que está acontecendo aqui é diferente. Muitos que estavam tão convictos de suas teses, isso me entristece bastante. No início desta crise, quando o vírus estava apenas na China ainda, eu vi muitos pastores, pregadores ou religiosos com uma posição autoritária nas redes sociais, e alguns falando que não iam fechar as suas igrejas, alguns falando que Deus vai curar. Inclusive na Coreia do Sul, os principais causadores do vírus lá foi um grupo religioso que falou que ia curar e foi lá na China e pegou o vírus e trouxe para a Coreia do Sul. Foi uma incoerência total. E alguns se posicionando. E agora, com tudo que está acontecendo, muitos estão calados. Não falam nada, não escrevem nada nas redes sociais. Parece que estão se escondendo, alguns parecem que estão com medo de se posicionar. Mas tem algo bom de tudo isso, porque os pregadores da teologia da prosperidade, e principalmente aqueles que agora, irmãos, está claramente provado, os falsos profetas da cura e dos milagres, esses se calaram. Eles não estão fazendo suas propagandas, o seu marketing, porque eles não podem curar e resolver este problema, mostrando que a mensagem que eles pregavam era mentirosa. E por um lado isso é bom, porque agora as pessoas podem buscar o Deus verdadeiro, buscar a salvação das suas almas, pensar naquilo que realmente importa, que é a eternidade, o nosso relacionamento com Deus, e buscar resposta na Bíblia e não nesses que fazem marketing do Evangelho. Irmãos, mas é o seguinte: será que estamos de fato vivendo os últimos dias? O nosso tempo atual, né? Sem dúvida, nós estamos nos aproximando do fim, não há dúvidas disso. Tudo que está acontecendo deixa bem claro. Nós nos aproximamos do fim, o cenário que se prepara para o cumprimento de muitas profecias da Bíblia. Fica claro nesses dias o poder da mídia, a influência da mídia e como ela pode impactar nossas vidas e toda a sociedade, todas as pessoas de todos os lugares do mundo e ao mesmo tempo. Nós vemos essa questão do isolamento e o poder da mídia, como ela afeta todo mundo. Nós vemos a rapidez da informação, como ela se propaga. Então o cenário nunca foi tão propício para isso. Nós todos estamos sendo afetados por um vírus e por suas consequências, a dor, o medo, a morte, o luto, a tristeza, a preocupação. Todo mundo está sendo afetado ao mesmo tempo, todos os tipos de pessoas, sem exceção. Nós vemos que o cenário se prepara para um líder mundial. E, inclusive, algumas pessoas já começam a sugerir isso. Um líder britânico sugeriu isso. Eu li recentemente a sua entrevista. Hoje já saiu uma matéria também de pessoas sugerindo uma constituição universal, uma constituição mundial. Todo o cenário se prepara e, ao mesmo tempo, nós percebemos, inclusive aqui no Brasil, o poder do governo, o poder do Estado. Já houve um caso, se vocês acompanharam, que em certa cidade entraram na casa lá e proibiu a família de fazer o culto doméstico, falando que não podia estar reunido 5 pessoas ali ao mesmo tempo. Deu até boletim de ocorrência, depois foram lá pedir desculpa, né? Mas o autoritarismo, o poder do Estado, essa síndrome de Deus que os políticos têm, e vai se manifestando nesses dias. Alguns governadores, alguns presidentes, ministros e pessoas assim acham que são Deus. E por causa da crise, o poder deles aumenta e aumenta muito. Então nós vemos todo o cenário se preparando para o cumprimento das profecias da Bíblia.
e daquilo que o Senhor deixou na sua palavra para nos preparar para os dias finais. Mas, irmãos, apesar de todas as mentiras que nós ouvimos, as fake news, tem muita mentira, muita baboseira, muita coisa errada, inclusive por parte de crentes que não estudam, não observam primeiro antes de anunciar uma notícia. Nós vemos interesses políticos sobressaindo, ao invés de se preocuparem com o povo, com as pessoas, com os doentes, políticos tentando garantir seu poder, ou subir, ou pisar em cima de outros. Nós vemos aproveitadores em todas as áreas da sociedade, pessoas que ao invés de ajudar querem ganhar dinheiro, querem se aproveitar da situação, querem sugar. Tem muitas teorias da conspiração, muitas brigas entre as nações, muitas dúvidas, muito medo. Uma crise econômica já universal e que vai piorar bastante, bastante. Nós vemos também zombaria pela situação e piadas sendo feitas com o que está acontecendo, irmãos. Isso é triste. Nós vivemos uma situação que não é para a gente fazer piada. Não é momento para nós ficarmos brincando, para nós ficarmos rindo e zombando do que está acontecendo, porque esta realidade não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós vemos nesse dia toda a maldade do coração humano sendo exposta. E ao mesmo tempo que nós vemos a bondade de alguns se manifestando e tentando ajudar, doar, encontrar soluções, orar, se sacrificar pelo bem do próximo, nós vemos outros aproveitando da situação e pecando, se entregando ainda mais ao pecado, praticando a maldade, a perversidade, o egoísmo, o coração humano, toda a maldade se expondo. Porém, irmãos, a dor começa a nos pegar. A morte começa a se aproximar. E nós, em nenhum momento, pelo menos durante os meus anos de vida, tive este sentimento da morte estar tão perto. Eu não estou fazendo drama ou exagerando, não. O que antes parecia tão distante, eu lembro em janeiro e até fevereiro, conversando com alguns sobre o vírus, parecia algo tão distante. Está lá na China, é algo que está lá do outro lado do mundo, não vai chegar aqui, nós não vamos sofrer com isso. Porém, irmãos, aquilo que antes parecia tão distante agora é real. Conhecidos nossos e pessoas próximas começam a ficar doentes, a ser diagnosticadas com o vírus, e o pior, alguns começam a morrer, a falecer. No dia 1º morreu um pastor conhecido, e trouxe bastante dor a todos aqueles que, a sua família, a todos que o conheciam, era alguém próximo do nosso movimento batista regular. Então, nós pudemos sentir ali a dor agora perto de nós. Lemos sobre outros pastores e missionários e suas famílias infectados e contaminados. Num desses casos, missionários na Tailândia, o pastor começa a melhorar, graças a Deus, porém ainda estão doentes, a família também. Tem um outro missionário aqui no Brasil que também está internado, isolado, em situação difícil. Nós tivemos a notícia ontem do primeiro caso confirmado aqui na nossa cidade de Piuí, em Minas Gerais. Então, agora as pessoas que nós conhecemos, que estão próximas a nós, começam a ficar doentes e começam a morrer. Então tudo está perto de nós agora, a perda, a dor, o luto, o medo, associados com esse isolamento longo que está aumentando e a tendência é que aumente mais, e muitos estão esperando dia 12, acham que vai acabar, provavelmente vai aumentar esse isolamento. E algumas pessoas começam a ficar ruim da cabeça, não sabem mais o que fazer, começa a faltar dinheiro, as dificuldades financeiras que vêm de tudo isso, a falta do trabalho. O que vem a seguir, irmãos? O que virá a seguir? O que nós podemos esperar? Será que está tudo perdido? É realmente o fim? Irmãos, independente do que virá daqui para frente, no plano soberano de Deus, no plano escatológico de Deus, no plano de Deus para o futuro, o certo, irmãos, é certo que haverá ainda muita dor, muito sofrimento e muita morte. Entenda, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista e bíblico
Quando nós lemos as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, ainda é bem pior do que o que estamos vivendo. Muita coisa ruim ainda vai acontecer, talvez nesta situação ainda deste vírus, ou em outras coisas que virão depois, que nós nem podemos imaginar. Até que Jesus volte, até que o nosso Salvador venha com poder e glória e resolva tudo, até lá nós ainda teremos muita dor, muito sofrimento e muita morte. Agora, o momento agora é de acertarmos a nossa vida com Deus. A partir deste momento nós vamos ler alguns textos bíblicos, e se você estiver com a sua Bíblia, eu convido a abrir junto comigo. Eu vou dizer a passagem, e eu peço que você abra, eu estarei lendo o texto, porque o momento agora, irmãos, é de nos prepararmos para o fim. De nos prepararmos para nos encontrarmos com Deus, de nos prepararmos para a morte e nos prepararmos para a dor. Algumas coisas que nós temos que fazer nesses dias, diante de tudo que está acontecendo. A primeira é nos arrependermos dos nossos pecados. Primeira coisa a fazer. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar nossos pecados. Abram suas Bíblias em Lucas. O primeiro texto que nós vamos ler aqui é Lucas, capítulo 13. Lucas 13, e nós vamos ler do versículo 1 ao 5. Lucas 13, do 1 ao 5. Podem abrir suas Bíblias e eu estarei lendo aqui. Lucas 13, do 1 ao 5. Nós vemos aqui o chamado de Jesus ao arrependimento. A ordem de Jesus para que diante de tragédias, nós que ainda estamos bem, que estamos vivos, nos arrependamos do pecado, antes que a tragédia nos alcance também. Lucas 13, do 1 ao 5 diz assim: Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Irmãos, a primeira coisa a fazermos diante de tudo que está acontecendo é nos arrependermos dos nossos pecados. Muitas pessoas estão infectadas, muitas estão doentes, muitas estão morrendo. No tempo de Jesus, tragédias aconteceram e vieram questioná-lo. E a tendência do pensamento humano como é hoje, aqueles eram mais pecadores, por isso eles estão sofrendo. E Jesus falou, não tem nada disso. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer também. O que temos que fazer agora é nos arrependermos dos nossos pecados, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que é errado, de uma vida de incredulidade, de uma vida nas trevas, de uma vida longe do Senhor. Temos que nos arrepender disso e nos voltarmos para Deus, antes que seja tarde. É hora de nos arrependermos. Este vírus pode pegar qualquer um de nós a qualquer momento, irmãos. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já abandonou os seus pecados? Você já confiou em Cristo para que Ele perdoe os seus pecados e purifique a sua vida? É hora de nos arrependermos dos nossos pecados e não de nos entregarmos a Ele. A segunda coisa que nós devemos fazer nestes dias que estamos vivendo é colocar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É colocar a nossa fé única e somente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abram, por favor, suas Bíblias em João capítulo 11. João 11. Evangelho de João, capítulo 11. E vamos ler os versículos 24 e 25. João 11, 24 e 25. É naquele contexto da ressurreição de Lázaro, quando Lázaro, amigo de Jesus, faleceu. E depois de alguns dias Jesus chega, as irmãs estão chorando, estão sofrendo, as pessoas estão lá naquele velório prolongado. E diante de toda aquela situação difícil em que Jesus inclusive chorou por causa do seu amigo morto, no versículo 25 Jesus diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente.
Crês isto? Diante do cenário de morte, de luto e de lágrimas e de dor, Jesus ele volta os olhos para ele e ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê em Jesus como seu Salvador? Se a morte chegar, a única maneira de estar preparado é crendo naquele que venceu a morte. É crendo naquele que é a ressurreição e a vida. É crendo naquele que pode nos dar a vida após a morte. Ele é a ressurreição, ele é a vida. As pessoas costumavam brincar muito, né? E falar, para tudo a gente dá um jeito menos para a morte. Eu já ouvi algumas vezes essa expressão e eu sempre aproveitava para evangelizar. Mesmo que eu não tinha nada a ver com a conversa, eu me intrometia, eu falava, não, tem sim. E todo mundo. Eu falava, Jesus é a solução para a morte. Nunca a morte foi tão real para nós. Na verdade, sempre foi, porque nós podemos morrer a qualquer momento, a qualquer dia, por mais saudável e forte que estejamos, por várias razões, mas agora parece que a gente parou para pensar, não é? Olha, eu posso morrer, eu posso pegar esse vírus. E é verdade. Jesus é a ressurreição e a vida. Todo que nele crê viverá eternamente. Então, se você quer estar preparado para a eternidade, se quisermos estar preparados para a morte, caso ela chegue, sem medo, sem aflição, sem angústia, é crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. O único que pode nos dar a salvação. Você já crê em Jesus como seu Salvador? E não estou dizendo da boca para fora. Não estou dizendo apenas saber que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é bom. Mas crendo nele como seu Senhor, o seu Salvador, a sua vida. Foi o que Jesus falou para as irmãs Marta e Maria. Você crê isto? Ele é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que morra, viverá. Nesses dias que vivemos, o que precisamos fazer é crer em Jesus. Crer de todo o coração. Crer com todo o nosso ser. Crer nele como nosso Senhor, como nosso Salvador. A terceira atitude que devemos ter diante do cenário que vivemos, desses dias de trevas, dessa preparação para o fim dos tempos, é nos prepararmos para a eternidade e para o nosso encontro com Deus. Todos nós um dia estaremos diante de Deus. Todos nós prestaremos contas diante do Deus Criador, do Deus soberano, daquele que nos ama e enviou seu Filho. E eu pergunto, você está preparado para se encontrar com Deus? Abram suas Bíblias em Amós, lá no Antigo Testamento. Se não quiser abrir, apenas ouça. Mas no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, quando Deus está falando com o povo de Israel, num tempo de pecado, de maldade, de julgamento, chamando o povo ao arrependimento, nos versículos 12 e 13, quando termina o capítulo, Deus fala assim, Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E continua no verso 13. Porque é ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Deus está mostrando, eu que mando, eu que sou o Senhor, eu sou o soberano. Vocês têm que se preparar para encontrar comigo. Um dia, pode não ser agora, pela misericórdia de Deus, passarmos desta crise, mas num outro tempo outras crises virão. Um dia, todos nós, sem exceção, estaremos diante de Deus. E temos que nos preparar para este encontro. Temos que nos preparar. Você está pronto para se encontrar com Deus? Os passos anteriores são esta preparação, o arrependimento dos pecados e a fé no Senhor Jesus Cristo como o único Salvador. É a maneira de nos prepararmos para o nosso encontro com Deus. E tudo o que está acontecendo no mundo está nos chamando a esta preparação. Não é brincadeira, irmãos, e temos que nos preparar. Nos preparar para nos encontrarmos com o nosso Deus, com o Deus Criador, com o Senhor do Universo, com o justo juiz, com aquele que enviou seu Filho para nos salvar. Prepare-se, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus. Outra coisa que devemos fazer
nesses dias de vírus, de isolamento, de crise, de medo, de sofrimento, de dor e de morte, sabe o que é, irmãos? É viver uma vida de santidade, é servir a Deus, é trabalhar para o Senhor, é pregar o Evangelho e é ajudar os que sofrem. Pastor, o que eu faço nesses dias? O que devemos fazer, irmão? Servir a Deus, trabalhar para o Senhor e é pregar o Evangelho, viver uma vida de santidade e ajudar os que sofrem. Vamos abrir em 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Pedro está falando justamente dos fins dos tempos, dos últimos dias, dando conselho aos irmãos de como eles deveriam viver no mundo que se prepara para os últimos dias. E nós vamos ler este texto, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 13. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Eu estarei lendo, acompanhe em suas Bíblias. O apóstolo Pedro diz assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, olha só o que Pedro diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Irmãos, Pedro é muito claro. Ele está dizendo, olha, mesmo que alguns achem que Jesus demora, ele vai voltar. Ele está dando chance das pessoas se arrepender, acertar suas vidas com Deus. E sabendo que tudo vai ser destruído pelo fogo, tudo vai acabar um dia. Enquanto nós esperamos isso, nós temos que viver em piedade, em santidade. Servir a Deus, apressando a vinda do dia do Senhor. Tudo vai acabar, mas nós temos certeza de um novo céu e de nova terra nos quais habita a justiça. Essa é a nossa esperança. Mas até lá, mesmo nós temos que viver em santo procedimento e piedade. Servir a Deus, pregar o Evangelho, usar as redes sociais para isso, amar as pessoas, se for necessário nos sacrificarmos pelo próximo, ajudar, servir, amar. É o que nós temos que fazer nesses dias, irmãos. Não nos esconder, não fugir, não nos acovardarmos, não sermos egoístas e jamais nos entregarmos ao pecado. Mas viver em santidade e servir a Deus e ao próximo até o fim do mundo. Irmãos, nós temos muito o que fazer ainda até os dias. Se os nossos dias serão poucos ou muitos até a volta de Jesus, nós não sabemos. Nós não temos que nos preocupar com certas coisas que estão fora do nosso alcance. Eu e você, nós não podemos descobrir uma cura para o vírus, uma vacina, um tratamento eficaz. Nós podemos orar por isso. Deus pode dar sabedoria àqueles que estão trabalhando nesses propósitos. Muitos de nós não podemos estar nos hospitais ajudando, trabalhando ali. Nós podemos orar pelos que estão
e podemos doar alguma coisa, doar material, ajudar de alguma maneira, temos o que fazer. Nós podemos pregar o evangelho, pastor, mas eu não posso sair para a rua, não posso ter contato com as pessoas. Olha, isso é um pouco de hipocrisia, porque todos nós vamos ao supermercado ainda, tá todo mundo indo, e cada vez que eu vou eu vejo um monte de gente, até me assusto, muitos idosos e crianças. Então nessas horas a gente pode entregar um folheto ainda, por que não? E nós temos as redes sociais, ao invés de ficar só colocando piada ou coisas inúteis, colocar versículos da Bíblia, pregar o evangelho, usar o WhatsApp para mandar mensagens para nossa família e amigos. E podemos orar e orar bastante. Hoje tem sido convocado os crentes a orarem, nós devemos fazer isso, orar pelo que está acontecendo. Aquilo que está fora do nosso alcance, como por exemplo o plano escatológico de Deus, quem é o anticristo? Vai ter o arrebatamento, que dia vai ser o arrebatamento? Vai começar a grande tribulação, vai ter a perseguição. Olha, isso está fora do nosso alcance. É Deus que vai cumprir isso no seu momento, no tempo que Ele estabeleceu em seu plano soberano e perfeito. Não adianta a gente ficar especulando e se preocupando e sofrendo por isso. Não, Pedro falou, enquanto a gente espera, vamos viver em santidade, servir a Deus. O que Deus vai fazer, Ele vai fazer, a gente confia e descansa. O que a gente tem que fazer, nós temos que fazer. Que é viver em santidade, orar, pregar e servir. E aguardar o cumprimento do plano perfeito de Deus. Não devemos ficar brigando entre nós. É muito triste ver os crentes brigando nesses dias. Irmãos, amigos, conhecidos brigando, discutindo posições doutrinárias, discutindo por coisas banais. Irmãos, a eternidade está nas mãos do Senhor. O seu plano soberano e eterno vai se cumprir, tenha certeza absoluta disso, a Bíblia diz. Querendo ou não, as pessoas aceitando ou não, Deus vai cumprir seu plano. E Ele usa o mal para o seu propósito. Como Ele tem usado este vírus para levar algumas pessoas ao arrependimento e a pensarem nele. E a crerem em Jesus. Deus sabe o que faz. Então o melhor, como eu iniciei este estudo citando aquela frase de Billy Graham, eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Nós sabemos que até lá muita coisa ruim ainda vai acontecer, mas no fim tudo vai acabar bem. Jesus voltará, Jesus reinará, Jesus governará com justiça, todo o mal se findará, não existirá mais pecado, não existirá mais dor, não existirá mais morte, não existirá mais luto, não existirão mais lágrimas, não haverá nenhum tipo de sofrimento e por toda a eternidade estaremos ao lado do Senhor Jesus. Ainda tem muita água para rolar, como diz a expressão, muita dor ainda e nós temos que estar preparados para isso, porém no fim, tudo vai acabar bem. E para não ficar só na especulação, eu convido todos a abrirem suas Bíblias na última página. Nós vamos terminar a nossa reflexão desta manhã lendo a última página da Bíblia. Vamos ver se tudo vai acabar bem mesmo. Vamos ler o final do livro e ver qual que é o final da história da humanidade. Em Apocalipse 22. Nós vamos ler a última página da Bíblia juntos e terminaremos a nossa meditação, nossa reflexão nesta manhã. Mesmo que por um tempo tudo piore, muita coisa ruim aconteça, ainda muita dor, sofrimento e morte, mas em Cristo e por causa de Cristo e com Cristo, tudo acabará bem. Tudo acabará bem. E nós vamos ler Apocalipse 22, todo o capítulo, eu estarei lendo. Se você quiser, abra sua Bíblia, na última página, Apocalipse 22, e nós vamos ter um vislumbre do fim e de como será maravilhoso quando Jesus cumprir o seu plano e acabar com toda a maldade e todo o pecado neste mundo. Apocalipse 22. João, retratando aquilo que o anjo mostrou e o próprio Senhor Jesus, ele diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro.
Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Porém ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, e da cidade santa, e das coisas que se acham escritas nestes livros. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Irmãos, tudo vai acabar bem. Jesus certamente vem e vem sem demora. Estejamos firmes para suportar as dores que virão. Até lá, teremos dificuldades, lutas, mas o nosso Deus é maior. E confiamos nele, no Senhor soberano, que controla o mundo, o universo, e o seu plano perfeito vai se cumprir. Jesus voltará. Nós lemos a última página da Bíblia e certamente tudo vai acabar bem. Aproveite a oportunidade que Deus está dando. Arrependa-se dos seus pecados. Prepare-se para encontrar com o Senhor. Confie em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E enquanto aguardamos, vivamos em santidade, em temor, servindo ao Senhor da maneira que pudermos, para a honra e glória daquele que vem sem demora e nos buscará e nos levará para o nosso eterno lar. Deus abençoe a todos que assistiram, que estão assistindo. Pastor João que chegou agora, Deus abençoe. Pastor, estamos orando pelo Senhor, por sua saúde. Irmãos, fiquem firmes. Separem o dia hoje para orar, para buscar a Deus, para clamar ao Senhor por misericórdia. E vamos servi-lo de todo o coração, aguardando e apressando a vinda do nosso Senhor e Salvador. Contem com minhas orações e vamos todos descansar na soberania e no cuidado daquele que não perde o controle de nada, que está no controle de todas as coisas, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Salvador que voltará para nos buscar. Deus os abençoe, irmãos. Tenham um bom domingo na presença do Senhor. Vamos orar pela salvação das almas, pelos doentes, pelos profissionais da área da saúde e uns pelos outros, para que Deus nos sustente em meio à crise. Deus os abençoe. Descansem no Senhor Jesus. Nele, tudo vai acabar bem. Forte abraço.